Olá, sejam todos muito bem-vindos para a primeira live do nosso desafio em busca das 5 chaves que vão nos libertar de todos os emaranhados para viver uma vida extraordinária. Vamos chegando, pessoal! Olá, bem? Me escutam bem? Olá, Thalita, seja bem-vinda. Vamos chegando, pessoal. Vamos enviar essa live para quem precisa ter essa compreensão, dessa busca, né, dessa conexão entre constelação familiar e a Bíblia, Jesus Cristo e todo esse amor que nos envolve. Deixa eu trazer a nossa convidada. Deixa eu ver aqui. Será que o sinal está bom? Deixa eu ver. Olá, Thalita! Boa noite, Vitor! Boa noite! Você me escuta bem? Sim. Eu estou aqui no interior da Bahia e aí a internet está um pouquinho instável. Acho que tá, aos poucos vai se ajustando, né? As pessoas vão chegando Você aqui. tá Mas deixa eu te mal, falar. só com vistas ruins, né? Você tá Ai, mal aí no interior da é Bahia. lindo demais, viu? Foi minha primeira vinda para cá, foi para comemorar mesmo, celebrar o meu aniversário. E é algo que a gente vai falar muito aqui sobre celebrar a vida, o amor de Jesus, o amor à luz da Bíblia, conectado com as constelações. Eu quero dizer que é uma honra tê-la aqui nesse nosso primeiro contato ao vivo, né? Nessa oportunidade, você que já traz com muita maestria, com muita sabedoria esses ensinamentos. Eu vejo quanto as pessoas gostam, quantas pessoas se conectam. Então, não teria pessoa melhor para falar sobre isso. Então, seja muito bem-vinda, sinta-se em casa e se apresente um pouco para falar sobre você e depois eu começo com as perguntas. Muito bom. Então, primeiro, obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz quando, assim, lugares se abrem para esse diálogo, né? Onde as pessoas baixam as resistências e deixa eu entender que história é essa de constelação e Bíblia. Como assim, né? Então, estou muito feliz com esse convite. E eu sou a Thalita Nascimento, a criadora, fundadora do Constelar com a Bíblia, que é uma abordagem sistêmica totalmente fundamentada nas escrituras. E não é religião, mas é uma constelação muito essencial e muito voltada para o que o cristianismo nos convida a viver. Hoje eu tenho cursos de formação também, atendimentos e várias iniciativas, todas em torno desse tema. Que bacana, Thalita, é muito gratificante, sabe? Perceber que você em algum momento chegou a esse alinhamento. Inclusive, essa é a primeira oportunidade que eu faço aqui no meu Instagram, né? Para promover essa conexão, para mostrar para as pessoas que é possível alinhar constelação com aquilo que está escrito na Bíblia e principalmente o amor de Jesus Cristo, né? Que veio nos revelar o Pai do paraíso. E agora eu quero saber como que você chegou às constelações primeiro, né? Porque cada um tem uma história. A minha história mesmo, não sei se você sabe, foi através de um câncer, foi quando eu realmente estava quase mais para lá do que para cá. Realmente eu não tinha mais aquele desejo pela vida, por isso que hoje eu celebro essa data de uma forma muito especial. Então, para mim, encontrar esse amor dentro é algo muito significativo, mas eu quero saber de você, como que você chegou a esse ambiente? Muito bom. Bom, eu venho de uma longa trajetória no desenvolvimento humano, né? Então, já aí somando mais de 14 anos envolvida, né? Com várias abordagens de terapias breves. Mas eu tinha muita resistência com constelação familiar, porque eu julgava pelo que eu achava que o nome significa. Hoje, isso é uma coisa que eu repito, assim, consistentemente. Constelação não deveria se chamar constelação. É um nome muito distante daquilo que realmente é a proposta, né? Da ferramenta e do método. Mas eu venho nesse caminhar como mentora, como terapeuta, como coach e colocando ferramentas na minha caixinha, mas vivendo de uma forma muito inconstante a construção dessa carreira como terapeuta. Até que um dia, em um grupo de mastermind, graças a Deus, minha mentora levou uma consteladora lá.
E aí, você sabe que Mastermind é um investimento alto, né? Eu falei, poxa vida, é tão caro estar aqui, eu vou ficar, né? Mesmo que eu não entenda, que eu não concorde, que eu não saiba exatamente como é, Sim. mas eu vou ficar aqui. E eu fiquei impressionada como o nome não descrevia aquilo que eu presenciei. Como era algo totalmente diferente daquilo que eu imaginava. Falei, quero saber mais sobre esse negócio de constelação. E como essa mentora fazia pesquisa após cada encontro, todo mundo apaixonou com a tal da história da constelação. Era um grupo de coaches, era um mastermind de coaches. E aí, no próximo encontro presencial, ela novamente falou: já que vocês gostaram de constelação, trouxe outra consteladora aqui. E aí a consteladora falou: vocês gostaram, mas eu vou fazer uma experiência em grupo, não vou fazer uma constelação individual. E aí a constelação me pegou, Vitor. Uau! Porque eu sou uma pessoa que nasceu na igreja, já vi muita coisa acontecer, mas o lugar que aquela ferramenta me tocou, eu falei assim, isso aqui é sério. Isso aqui é tão verdadeiro quanto perigoso. Pensei comigo, né? Porque me tocou em questões estruturais muito profundas, muito profundas. E aí eu decidi, bati o martelo, não, eu vou aprender sobre isso. Fui buscar uma formação em constelação, minha primeira formação, e desde o dia 1 a professora lá, né, falava de constelação e eu conhecendo a Bíblia muito bem, falava, para, isso aí tá na Bíblia. Eu sei até a referência. E foi assim a formação inteira, né, uma identificação completa, assim, não, mas tudo isso na verdade, é a Bíblia aplicada. Para mim, a constelação é a Bíblia aplicada. E quando eu fui atender, foi inevitável que eu trouxesse, né, esse DNA, essa visão, mesmo sem falar, eu sou cristã, eu sou pastora, nada disso. As pessoas percebiam algo diferente no meu atendimento e começavam a perguntar. E primeiro, né, a oscilação de carreira foi embora. Agora eu tinha que lidar com outro problema. Atendendo como consteladora, não tinha horário na minha agenda. E aí as pessoas começaram a perguntar, isso daí que você faz tem um quê diferente? Não, porque eu já fui em constelação tal, 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 e ninguém me explicou assim para eu entender desse jeito o que que é. Eu falei, só se for porque eu sou crente, né? E aí começou muitas pessoas a pedirem, não, a gente quer aprender a fazer isso aí que você está fazendo. E aí nasceu o Constelar com a Bíblia. Avança Legal. aqui, tá aí. Agora somos mais de 1000 ministras da reconciliação no Brasil e no mundo. Nova Zelândia, Europa, Estados Unidos. Poxa, que Tem a lindo. aluna para tudo quanto é lugar. E estamos construindo algo muito bonito. Ai, olha, eu vou te falar que eu estava, antes de entrar em live com você, eu estava escutando, né, um livro que eu gosto muito, que ele fala sobre esse amor de Jesus. E algo me tocou muito, que foi, basicamente, eu já vou entrar no ponto da live, que é como o amor de Jesus, né, e como as constelações se conectam. E você falou algo muito importante, Thalita, que eu vejo em você, eu vejo na sua aura, né, o seu desejo, essa busca, que muitas vezes a gente busca conquistas materiais, sonhos, mas como uma projeção do nosso ego, como algo que vem de uma conquista especificamente para os nossos olhos da matéria. Só que o que acontece? Que você fez diferente. Você entendeu o verdadeiro sentido do amor. Aquele amor que ele cresce quando é compartilhado. Aquele amor que serve os nossos semelhantes e que ele cresce cada vez mais, porque esse é o desejo da vida. Essa é a ressurreição e a vida. E quando a gente encontra isso dentro de nós, é a vontade do Pai que é feita e que se Exato. expande e que traz um novo nível de consciência que vai sendo revelado e todos ganham nesse lugar. Aqui ninguém perde. Então, quando eu trago você para a gente falar sobre esse amor, sobre essa união com as constelações, é justamente porque a gente conseguiu perceber isso. Então, quanto mais pessoas perceberem isso, mais nós vamos estar fazendo a nossa parte para construir esse amor. Muito bom, eu concordo com isso. E quando você disse sobre o amor de Jesus, eu tenho uma visão que, na verdade, o amor é o que move a humanidade. Tudo é por amor. Até as guerras são por amor. As exclusões são por amor. As desordens são por amor. Os desequilíbrios são por amor. Mas é um amor cego. É um amor
fiel, leal ao que não precisa mais ser considerado, porque Jesus resolveu esses problemas. Então, Jesus é o amor que vê. Para mim, a constelação se resume em expansão de consciência. Quando a gente sai do eu para o nós e quando a gente sai do amor cego para o amor que vê. Né? Quando a gente aceita o convite de Jesus, quando ele diz assim, então troquem de fardo comigo, porque o meu fardo é leve. Né? Eu digo, vocês estão carregando um fardo muito pesado, né? A vida está muito difícil, mas eu não criei a vida para ser assim. Inclusive, eu não criei para ser assim e voltei para consertar. Então, agora troquem de fardo comigo. Saiam desse lugar autocentrado, limitado, para um lugar expansivo, poderoso, cheio de possibilidades, onde vocês conhecem a vida pelo que a vida foi criada para ser. Saiam desse lugar pesado de lealdades familiares para um lugar onde vocês não servem daquela forma cega, mas que vocês servem com a consciência que eu servi. Porque veja, Vitor, eu olho para Jesus e eu digo assim, se alguém negar que existe compensação, vai ter que considerar Jesus um personagem fictício. Porque tudo que a constelação fala é que é possível que você esteja vivendo situações que você não precisaria viver. Você está vivendo porque você está compensando alguma coisa dos seus antepassados. E quando a gente olha para o que Jesus fez, ele fez uma grande compensação por todos. Quem estiver plenamente consciente desta compensação, não compensará mais nada. E é por isso que ele é a verdade que liberta. Que perfeição esse raciocínio. Faz muito sentido, porque ele veio para trazer a verdade e revelar o caminho para a vida eterna. Então, quando a gente compreende isso, que é o que me conecta hoje na constelação, porque a minha busca é sempre pela solução. Eu sempre falo isso para as pessoas. A nossa busca é pelo caminho mais saudável. Chega de estar preso nos emaranhados, porque vem dessa compensação, desse amor cego. E é justamente, muitas pessoas falam sobre amor. Na verdade, eu acho que a constelação, de fato, ela vem no momento de libertação, mas só para aqueles que creem, né? Para aqueles que se permitem, na verdade, nem crer, aqueles que se permitem ter aquela criança criativa, a criança aguçar, vamos dizer, aquela criança tem curiosidade, que busca o novo. E é por isso que muitas pessoas estão fechadas para esses ensinamentos, né? Elas estão presas ao que é velho. Mas quando Jesus até mesmo fala das crianças, deixe que as crianças venham também, porque são elas que entram no reino dos céus, porque é sobre isso, é sobre a gente viver essa criança, a criança que de fato ama essa vida, mas não um amor infantil. Perceba que a criança, ela consegue trazer uma perspectiva diferente de curiosidade, mas ela precisa do adulto. Um adulto que leva ela para uma nova direção, para um lugar mais saudável, né? E eu acho que é especialmente quando você fala sobre esse caminho, é sobre você entender primeiro sobre a sua história. Porque ninguém consegue ter uma conquista, né, digamos, sem ter primeiro essa fé, sem ser merecedor, possuidor dessa fé, desse caminho. Então a gente precisa encontrar dentro de nós mesmos. Então eu acredito hoje que os emaranhados, né, que no meu caso o câncer, hoje eu vejo como um presente, porque se não fosse ele, como que eu ia buscar esses ensinamentos? Eu poderia passar por isso e voltar a repetir os padrões, mas não. Aquele foi o ponto de partida para uma nova vida, para um recomeço, para uma ressurreição. Então, a partir desse caminho que eu fui buscar, que eu fui compreender que ele, de fato, é um despertar da consciência diariamente, tanto nos dias bons quanto nos dias ruins, é que eu integro isso no meu coração. Eu passo a aceitar o destino dos meus antepassados com respeito. É com essa honra que a gente consegue se libertar do destino deles e seguir o nosso próprio caminho. Senão a gente vai ficar, que nem você falou, nessa compensação eterna. E até quando? Será que vale mesmo passar por isso? Exato. E assim, uma coisa que você falou sobre o câncer né? Que te encontrou em um momento da jornada como uma bênção. Como a dor nos faz olhar para a verdade. Então, a dor de Jesus era um grande retrato da verdade que estava roubando a vida da humanidade. E aí ele diz assim, olha, eu vim para que vocês tenham vida. E quem é que não quer essa vida?
né? Uma vida plena, uma vida completa, uma vida eterna. E não é tipo assim, como algumas pessoas se identificam com o cristianismo, mas elas não sabem que elas estão, na verdade, crendo em variações do cristianismo. Como, por exemplo, muito da influência grega do dualismo. Ah, então a vida eterna é quando eu morrer, porque a matéria ela é sem nenhum valor. Mas quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou em corpo humano. Tanto que quando Tomé duvida, ele mostra para Tomé marcas. Espíritos não têm marcas. Jesus não era um espírito, não era uma ideia efêmera. Ele é um homem que venceu todas as situações porque se importou com outros. Entende? Então, assim, quando a gente começa a pensar que Jesus veio para que a gente tenha uma vida completa, plena, abundante e eterna, a partir do momento que nós o conhecemos, a gente vai entender o seguinte: por que eu não estou vivendo essa vida então? Ela não é uma promessa para amanhã, ela é uma possibilidade para agora. E aí eu vou olhar para os meus emaranhamentos, entendeu? Porque se eu tivesse em Cristo, como a Bíblia diz, eu seria uma nova criatura. As coisas velhas teriam se passado e tudo teria se feito novo. Mas espera aí, se eu estou repetindo o padrão do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, então as coisas velhas não se passaram. Então eu estou em outro lugar que não em Cristo. Que lugar que é esse que eu estou? E aí a constelação nos ajuda a olhar para que lugar é esse que eu estou. E virada de chave, né? E aí que a gente para e faz aquela reflexão: será que eu estou realmente no meu caminho? E quando você fala sobre constelação realmente poder ter outro nome, e Bert Hellinger até chegou a trocar mesmo, chegou a chamar de posicionamento familiar. E é muito mais coerente, né? Porque é um posicionamento. Qual é o meu posicionamento frente à vida? Eu estou olhando para a vida ou para o passado? Porque quando você carrega uma dor, quando você carrega, eu digo de uma outra forma, às vezes você está carregando um cadáver, algo que é do passado, que você não consegue mais soltar, e isso vai ficando mal cheiroso na sua vida. Enquanto você não libertar isso, enquanto você continuar insistindo, que é o que eu chamo também de resistência, porque a nossa energia está sempre apontada para algum lugar. Não importa você achar ilusoriamente que é uma vida abundante, se você naturalmente está sempre olhando para o passado e continua levando esse passado. Então, quando a gente também une esses conhecimentos, a física quântica, né, que vem Sim. agregando cada vez mais para fortalecer esses ensinamentos, a gente vê que a nossa intenção consciente, ela é muito importante, ela é fundamental. E a gente percebe, pelo menos eu percebia, né, que o quanto eu era inconsciente da vida, o quanto eu estava no piloto automático. É impressionante. A gente percebe que nós somos, às vezes, peças de quase que robôs de uma informação que atua no sistema familiar. E quando você vê, calma aí, eu estou repetindo a mesma história do meu pai, mas calma aí, isso aqui não aconteceu só com meu pai, aconteceu também com meu avô. Meu Deus, não é possível. E aqui que é o verdadeiro choque, né? Porque para mim foi um choque isso. A gente, para mim, isso era uma, era para mim isso era teatro, as pessoas faziam negócio e as coisas aconteciam, mas quando eu comecei a perceber que fazia um sentido, porque Total. precisa fazer um sentido, né? Se não Total. fizesse E assim, você falou do que a gente pede inconscientemente, né? A Bíblia tem um versículo, Jesus fala isso, que tudo que vocês pedirem ao meu Pai em oração, crendo, recebereis. E a gente faz o quê? A gente coloca uma estrelinha dourada e pensa que é só as coisas boas. Mas tudo que a gente tem hoje na vida, a gente pediu de alguma forma, mesmo que inconsciente. Então a gente pede pela doença, a gente pede pelo divórcio, a gente pede pela falência, a gente pede pela traição. E a gente acredita em algum lugar inconsciente que é isso que a vida tem para me dar. Porque minha mãe viveu assim, minha avó viveu assim, eu vou viver assim. E eu creio e recebo isso. Então, por isso que o convite é, peraí, vamos expandir essa consciência para você começar a pedir coisas boas. Porque se você pediu essas coisas ruins sem saber e recebeu, imagine se você tiver consciência para pedir as coisas boas. Imagine se você tiver o código, o comando, Exatamente. e aí, Vai Thalita, receber também, vai receber também. exato. Acho que para mim essa foi uma virada de chave tão assim poderosa e tão gostosa ao mesmo tempo, que é perceber que não existe a chave, o segredo, o mistério,
a magia, tudo sempre esteve dentro de nós. E a gente, durante muito tempo, né, acho que até 2000, antes da pandemia, a gente acreditava muito na realidade que a gente via dos outros, uma vida perfeita, uma vida mágica, mas a verdade verdadeira é que todos nós passamos por desafios, por questões pessoais, para que a gente possa crescer nessa jornada, para que essa criança interior que nos habita possa de fato ter uma maturidade para se divertir. Porque, de fato, Jesus veio para trazer essa libertação, mas tem que ser uma libertação consciente deste Pai. Que você deseje buscá-lo através das suas ações, através das suas inspirações, através do seu servir para o mundo. Então, ele vem naturalmente para falar que não é para ser egoísta e pensar somente em si, mas pensar numa coletividade. E quando você percebe isso, você pode ser aquela pessoa que vai libertar todo um sistema, toda uma ancestralidade de traumas. E veja o quanto isso é poderoso. Porque quando às vezes a gente fala de amor, a gente fala daquele amor que leva todo mundo para a beira do precipício. Mas esse amor não liberta ninguém. Só joga mais compensação para os demais que estão por vir. Então, é realmente incrível. Eu gosto muito da sua sutileza, sabe? De trazer esses ensinamentos, conectá-los. E tudo faz muito sentido, né? Perceber que já existe, basta a gente acessar. E aí, como a gente quer falar do amor de Jesus como o centro, né, dessa possibilidade, as pessoas querem a vida de Jesus, mas não querem a proposta de Jesus, muitas vezes, né? E a proposta máxima de Jesus é que nós sejamos um. Na verdade, o que Jesus quer é que a gente seja um com a consciência de que somos um, porque somos um. Estamos muito conectados. Por isso que as constelações são possíveis, né? Porque estamos conectados que eu tenho acesso ao seu campo de informações, você pode ter acesso ao meu, e isso se dá de forma orgânica. Não precisa de uma força espiritual agindo. Simplesmente é o ser humano que tem a capacidade de se conectar. Então, por exemplo, a gente pode chegar num ambiente e sentir angústia. O que é isso? É acessar algum nível de informação que tem ali. Como em outros ambientes, a gente vai sentir profunda alegria. Também é captar uma informação. Então, o que sentimos é como nós traduzimos as informações que estão ali disponíveis. Eu acredito que numa jornada de constelação, a gente aprende a estar mais presente para essas informações, né? Numa jornada de expansão de consciência. Mas aí, falando de qual é a proposta de Jesus, qual é o convite de Jesus para você quer a minha vida, vem junto com um contrato, vem junto com uma proposta. E essa proposta para mim está em João 17. E eu quero ler aqui um versículo. Primeiro, deixa eu perguntar para quem está nos ouvindo aqui, né, Vitor, se eles querem essa vida abundante, plena, eterna, a partir de agora. Se eles querem, elas querem passar a viver pelo amor que vê. Passar a viver como filhos. E eu digo assim, quem quer ser filho vai ter que entender que também é irmão. Porque esse pai tem muitos filhos. Então, se eu quero ser filha desse pai, eu vou ter que entender que o Vitor é meu irmão. Mesmo naquilo que a gente discorda. Não vai ter como a gente, não ser irmão. Se a gente é filho do mesmo pai, mesmo sendo diferente, o Vitor todo loirinho, eu toda pretinha aqui, a gente vai ser irmão. E aí, Jesus traz uma proposta, porque se eu quero ser filha, eu entendi então que junto com ser filha vem ser irmã e vem a oração de Jesus. E isso foi uma conversa entre Jesus e Deus, pai e filho. Será que se a nossa oração é atendida de Jesus, vai ser atendida também? Acho que sim. E ele ora o seguinte, em João capítulo 17, ele ora assim, ó. Não peço somente por estes, aqueles que ele conhecia e convivia, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Então, ele estava orando por mim e por você. Aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, está em mim e eu estou em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, Jesus orou pedindo que todos conheçam e vivam a lei do pertencimento.
Ah, Isso. E quando isso acontecer, olha como que é sistêmico. Qual que é o resultado? Quanto mais pessoas conhecerem essa lei, viverem essa lei, mais ele será conhecido. Mais a vida que ele veio apresentar será vivida. Então, o mundo será restaurado quando a gente entender a lei do pertencimento. que é sobre ser um Que é com esse sobre ser um. todo, Ninguém vai um ser com esse excluído, Pai. não importa o seu comportamento. Então, eu digo assim, a Bíblia fala sobre tudo que a constelação ensina, só que com outras palavras. Mas se você entender de fato o que a constelação está ensinando, você vai identificar isso na Bíblia. Tudo que a Bíblia fala sobre graça, ela está falando sobre pertencimento. Que é você incluir o pecador, o Que diferem. transgressor, o que diverge. Então Jesus, ele era chamado de pecador porque ele se sentava com pecadores. Mas o que ele estava fazendo ali, na verdade? Ele estava incluindo aquelas pessoas. Ele estava vivendo sistemicamente. E o desejo dele é que, tipo assim, ó, quem crê em mim, viva assim também. Thalita, sabe o que é mais interessante? Jesus não chegava para as pessoas, ei, você quer me escutar? Ele não chegava opondo, ele não chegava divergindo, ele contava histórias. E nada melhor do que uma boa história que te envolve, que te conecta com esse amor e que te deixa reflexivo. Porque a história, quando contada, ela te gera essas reflexões acerca de você mesmo, acerca de você como personagem daquela Exato. história. Só que para isso você tem que querer acessar esse amor. Jesus não falava para aqueles que não queriam escutá-lo. Ele não entrava em embates, porque ele sabia que aquela pessoa não estava com o coração aberto. E se o seu coração ele não está aberto para a verdade, você continuará cego, você permanece cego. Você gera justamente o afastamento do todo. Você se exclui, você gera divisão. Então você começa a se afastar desse pertencimento que a gente vê dentro da constelação, que é importante dentro do seu sistema familiar, dentro do seu ambiente coletivo e dentro de uma nação como o planeta. E aqui a gente entra em outro ponto que a gente consegue conectar com a constelação, que é a hierarquia. Nesse lugar você falou algo muito importante. Aqui todos estamos no mesmo patamar. Aqui ninguém é melhor do que ninguém, porque todos pertencem. Todos podem acessar esse amor. E naturalmente, quanto mais pessoas acessam, mais pessoas se libertam. A Rose está perguntando o que é pertencimento. Então, Rose, a filosofia sistêmica olha para três princípios da vida, leis sistêmicas ou ordens do amor. Vai ser conhecido como um desses três termos. E a primeira dessas leis é a lei do pertencimento. O que ela ensina? Que ninguém pode ser excluído. Então, assim, meu pai me abandonou, eu não tenho pai. Não, você tem pai. Eu tive um pai que foi ausente na minha vida, estou dando um exemplo. Isso é incluir meu pai. É dar um lugar para o meu pai no meu coração, independente do comportamento que ele teve comigo. O fato de eu não ter convivido com meu pai é uma outra história, é diferente de eu não tenho pai. Estou dando só um exemplo bem palpável. Uma vez, Vitor, eu estava em um evento e almoçando com uma pessoa lá que eu tinha conhecido no evento. Ela disse isso para mim, eu não tenho pai. Eu falei, então você é um milagre. Como você está aqui? Como que isso aconteceu? Qual foi a mágica? Né? Porque até Jesus Cristo precisou ter um pai. Veja a importância do pai. Ele foi concebido pela obra do Divino Espírito Santo, eu creio assim, mas ainda assim ele teve que ter uma figura de um homem para chamar de pai, um carpinteiro. Então, como você está aqui sem pai? Ela, não, você entendeu, não é modo de dizer, porque eu nunca conheci meu pai. Aí eu disse para ela assim, então muda o seu vocabulário. Você pode dizer assim, olha, eu nunca conheci meu pai. Eu não convivi com meu pai, mas eu tenho um pai. E essa mulher, uns 2, 3 meses depois, me mandou uma mensagem, a gente trocou, né, o WhatsApp. E ela falou assim, olha, eu comecei a dizer aquilo que você me ensinou. Eu não convivi com meu pai, mas eu tenho um pai. E eu fui promovida no meu trabalho. Eu tenho certeza que foi por isso. Eu me tornei alguém mais forte quando eu comecei a dizer, eu não convivi com meu pai, mas eu tenho um pai. Pode parecer algo tão pequeno, mas é uma postura de incluir o pai e de organizar-se no sistema, que é ir
Rose que perguntou, é a segunda lei, que fala sobre cada um tem seu lugar. Então, olhando para Jesus, bom, a doutrina cristã acredita na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são Deus, mas os três são indivíduos distintos. Legal. Eles são um, mas são três. É uma coisa meio complexa de entender. Mas isso nos ensina sobre hierarquia. Cada um tem seu lugar. E uma coisa que eu ensino, no seu lugar, ninguém é pequeno. Quando a gente pensa entre um pai e um filho, o pai normalmente é maior do que o filho porque veio antes, né? Então tem mais experiência, tem mais sabedoria, tem mais recursos. Por isso que a gente diz que o pai é maior. Mas olha o que o pai santo, eterno, fala sobre o filho. Porque ele me obedeceu, o nome dele será colocado acima de todo nome. Todo nome, inclusive o meu. Então, no nosso lugar, quando a gente vive essa lei da hierarquia, a gente se torna grande, a gente se torna potente, a gente se torna tudo aquilo que a gente poderia ser. Porque a gente não está querendo comparar. Muita gente cresce até um lugar na vida pela força da raiva. Eu vou provar para alguém que eu sou bom. E isso move muitas pessoas até um certo ponto. Mas não move as pessoas até onde elas poderiam chegar. Então, quando eu olho alguém, sempre alguém me pergunta, eu conheço alguém que desonra os pais e tem dinheiro. Aí eu falo, essa pessoa pode ter ido até um certo ponto, mas ela nunca chegará até onde ela poderia chegar se ela estivesse honrando. Por quê? Porque a honra te dá a potência máxima de ser quem você é, de não carregar outros pesos e cargas além dos seus, da sua vida, da sua jornada. E essa é a segunda lei sistêmica. Então, Jesus viveu plenamente isso, porque ele, sendo Deus, não usurpou ser como Deus. Ou seja, estando entre homens, ele tomou um lugar de homem. Isso, né? Deixa eu só te interromper antes de continuar com a lei. Ele não fez do seu verdadeiro poder algo que os homens esperavam. Olha só como isso é tão sábio, saber utilizar o poder. Porque ele poderia ter feito grandes feitos, ter operado milagres, levitado, mas não. Ele se permitiu vivenciar aquele momento como homem, como filho do homem. E é aqui que nasce o Espírito do Pai, que é revelado o Pai. Porque o Pai, ele só pode agir quando você está com o coração intencionado, quando você está no seu lugar. Ô, Vitor, eu vou contar uma curiosidade. Eu postei no meu feed uma frase que diz assim, Jesus sabe, mais ou menos assim, Jesus sabia que Lázaro iria ressuscitar, mas ainda assim ele chorou, porque abraçar a dor não é negar a fé. Uma frase. E essa frase, assim, tem tanto compartilhamento que eu acho que é a postagem no meu feed que mais é compartilhado. Mas eu acho curioso também que ela está recebendo muitas críticas. Por quê? Porque as pessoas têm muita dificuldade de olhar para essa humanidade, para essa vulnerabilidade de Jesus. Então, algumas pessoas dizem assim, não, ele chorou por conta da incredulidade do povo. E eu respondi para uma dessas pessoas, olha, Jesus era 100% Deus e 100% homem. Naquele lugar, se ele estivesse chorando por motivos divinos, significa que o luto não iria alcançá-lo. Então, ele era um super-homem. Então, a Bíblia mentiu pra gente. Então, se Jesus é um homem de verdade, ele sentiu fome, ele sentiu sono, ele sentiu frio, sentiu calor, sentiu alegria, sentiu tristeza. Ele estava, assim, totalmente vulnerável para a experiência humana. E Jesus é muito resiliente. nesse lugar ele nos ensina a viver. Thalita, não esqueça de prosseguir com a lei, tá? Mas eu vou falar outra coisa agora, que tem um trecho que me emociona muito. Eu não sei se ele está na Bíblia em si, mas ele está em um dos apócrifos, que é quando Jesus chorou também, mas foi em outro momento. Na verdade é outro, é um que ele ficou triste, porque a família dele também esperava que ele viesse para fazer os prodígios, para que ele viesse ser esse libertador de Israel, né? Para que ele viesse ser esse príncipe dos exércitos. Só que até mesmo a família de Jesus não conseguiu aceitá-lo. Aceitar que ele veio trazer uma outra verdade, a verdade do reino dos céus, que o reino dele... O que o cânon mostra é que os irmãos dele o rejeitavam. E que quando ele volta em uma oportunidade para Nazaré, que é onde ele cresceu, né? Por isso ele é chamado de Jesus de Nazaré, porque ele cresceu em Nazaré.
Eu não sei se você é de São Paulo, Vitor, mas eu tenho um pastor muito querido que ele diz assim, ó, Nazaré é tipo a periferia, tipo a ZL da época lá. Era um lugarzão assim periférico. Jesus cresce nesse lugar. E ele volta então para Nazaré e os seus vizinhos, pessoas que o viram crescer, tentam atirá-lo de um precipício. Tentam Rejeitam matá-lo, ele. né? Pô, Tentam matá-lo. e eles falam justamente o seguinte: como assim? Você opera milagres em outros lugares, cura leprosos, faz pelos outros, e a gente daqui de Nazaré? A gente vê o quanto que as pessoas se apegam, né? E isso É, não é de antigamente, não, é de agora. O quanto que na a gente verdade, fica preso nesse a ego. fúria deles é porque Jesus declara que ele é o Messias. Hum. Então ele pega durante lá o Shabat, havia uma tradição de se ler um texto bíblico. E ele Ah, pega uma profecia messiânica de Isaías e ele lê. E ele diz assim, hoje se cumpriu essa palavra. Aí eles, é. peraí, você está dizendo que você é o filho de Deus, o cara que a gente está esperando. Você é o filho do Zezinho, filho da Maria. Não, o irmão do Tiago. Não, menina, eu vi você com o nariz cheio de catarro. E aí tem essa coisa também da gente É, né? entender que quando a gente ocupar nosso lugar, nós vamos servir a muitos e irritar a tantos outros muitos. Não vai todo mundo aplaudir e falar que legal que você Ah, entendeu quem você é. Vai ter gente brava com isso, né? uhum. Vai ter gente irritada com isso. E Mas muitas. Jesus, olha o que é a consciência. Ele não se sacrifica pelo que ele não tem que se sacrificar. Eu acho que uma das frases mais impressionantes de Jesus é quando ele diz assim, ó, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Então, ele Hum. estava no absoluto controle do que estava acontecendo. Então, assim, ó, ninguém morre de acidente, ninguém separa de acidente. Tudo aquilo que a gente perde, a gente está dando de novo, né? A gente está sacrificando. Por quê? Porque nós não temos a consciência que havia em Jesus. Quanto mais consciência, a gente vai dizer assim, ó, vou te dar um exemplo. Isso daqui eu vou dar, porque faz parte da minha jornada entregar isso, abrir mão disso. Eu estou plenamente consciente. Então, ok, Abraão ia entregar seu filho em sacrifício. Plenamente consciente de que algo poderia mudar, algo poderia acontecer, mas que ele não diria não para o seu propósito. Meu, isso é muito maluco. É um nível de consciência que a gente fala assim, o que a gente acha de uma pessoa que vai até esse lugar? Maluco, louco. Exato. Mas como diria a música lá, só os loucos sabem, né? Então, às vezes, os loucos sabem de coisas que a gente, na nossa inconsciência, não sabe. Percebem coisas que a gente não percebe. Então, Jesus não foi morto por ninguém. A verdade é essa. Ele se deu. Ele falou, agora vocês podem me levar. Porque quando ele não quis ser morto, ele disse, vocês não vão me atirar desse precipício, não. É Tchau e bênção. verdade. Ele saiu andando, Ele literalmente saiu andando andando. E entre, era uma multidão, ele saiu andando entre os como se assim, não, opositores. não é hoje, né, que eu vou morrer, né? Não é hoje que ele se Eu não entregou. sei se você é fã de The Chosen. Ah, sim, eu adoro. Eu sou Vi todo, fãzoca de The vi todo Chosen, no né? cinema, essa quarta temporada. Eu sou muito fã de The É Chosen. muito E aí bom. tem esse episódio no The Sim, Chosen, né? Dessa cena, né? Do povo ali que cresceu com Jesus querendo matá-lo. E a mãe dele desesperada. Tipo, vão matar meu filho, né? E ele bem tranquilão, saindo assim, ó. Tipo, não é hoje que eu vou morrer, não. Daqui a pouco eu vou. Mas hoje não. Porque morrer hoje não cumpre o propósito. Então, exato. vai ter um momento para eu morrer. E nesse momento vai cumprir um propósito. Exato. E Thalita, continue, por gentileza, a sua explicação sobre as leis que eu estava adorando. Chegue Muito bom. ao equilíbrio. Então, o equilíbrio aí, para mim, é a questão da compensação. Por quê? Como pode, Vitor, o sacrifício de um homem, de um único homem, salvar toda a humanidade? Isso não é desequilibrado? Ainda que esse homem seja Deus, isso é desequilibrado. Mas Paulo vai dizer que por um homem o pecado entrou no mundo e por um homem ele saiu. Então Jesus compensou todas as faltas simplesmente perdoando ou morrendo em lugar de Adão. Eita. Então foi um para um, na verdade. E aí o que a gente entende? Será que nós estamos conectados ao ponto de
que os problemas dos meus pais me afetam, ora, os problemas de Adão me afetam. Os meus pais com certeza me afetam também. Mas se Jesus compensou o problema raiz, ele resolveu o problema de Adão, ele resolveu todos os problemas que se originaram daquele. Então essa é a lei do equilíbrio. Por isso que eu falo que a lei do equilíbrio é a lei do amor. Um homem compensou o pecado de um homem. E porque todos nós estamos conectados, ó, de novo o sistema. Todo mundo está salvo. Ou todo mundo está lascado. Depende a quem você é fiel. A Adão, sua natureza adâmica, ou a sua natureza divina. Se você for fiel à sua natureza adâmica, você vai repetir a história do seu pai, do seu avô, de todo mundo. Se você for fiel à sua natureza divina, você vai viver pelos termos de Jesus Cristo. Uau! Que incrível. Thalita, eu estou adorando o seu jeito, a sua narrativa, o seu jeito de contextualizar esses conhecimentos com a constelação. Porque, como eu falei, inclusive, uma seguidora sua falou, né, que já te segue há muito tempo, mas essa live abriu a mente dela de uma forma extraordinária, porque é muito gostoso, é muito leve. Vocês estão vendo aqui que é natural, é sobre ser possuidor desse conhecimento, é sobre vivenciar. Jesus veio mostrar para a gente, pessoal, que através da nossa experiência, o poder de Deus, lembrem sempre disso, porque isso é importante mesmo. Deus já é, ele já está revelado, né? Só que para nós, a sabedoria de Deus já está aqui. Nós precisamos alcançá-la. E através da nossa experiência, né? Através das nossas vivências, através das nossas escolhas, que esse amor de Deus passa a habitar o nosso coração. E tem que ser um desejo pela vida ardente. Foi como a Thalita falou, às vezes a gente vai precisar ser mais doido que os outros doidos. E não é verdade? Quando você anda na rua, você vê um cara todo assim, você não já fica mais quietinho? É verdade. Eu sou muito doido, eu me acho muito doido, tá? Porque às vezes eu abro os braços, eu digo... Eu sou a ressurreição. No meio da academia, onde eu tô, que eu sinto essa força contagiando aqui, eu expresso, mas eu gosto disso. Eu vejo que as outras pessoas ficam mais contidas. Mas às vezes a gente vê um doidinho na rua e já fica preocupado. Mas é este amor que precisa nos preencher, nos contagiar. E é um amor, um serviço não egoísta. Percebam como esse amor de Jesus, ele expande. Ele é algo que só acrescenta, mas você precisa escolher isso no seu coração. E a constelação só vem para balizar isso, para mostrar que existe um progresso, existe uma caminhada. Às vezes a gente não está pronto para ela, mas como a Thalita falou sabiamente, eu me rendo, eu entrego. Eu sei que isso aqui não é uma perda em si, mas sim um passo para essa evolução. E a gente começa a se soltar desses emaranhados. A gente passa a viver essas falas conscientes em nós. Porque no fundo, ninguém aqui é a matéria, esse corpo físico. Nós somos esse ser. E o objetivo desse ser em si é se unir nesse amor. Então é uma caminhada progressiva, né? Eu falo que o amor de Jesus é um amor progressista e evolucionista, porque ele vai se expandindo através do tempo. E é através das nossas conquistas que esse amor e essa glória se mantêm. Porque é impossível você acreditar no Filho do Pai, né, do paraíso, e não ter essas conquistas na sua vida, essa vida em abundância. Então, o que você escolhe para a sua vida hoje? É este amor? Ou você ainda escolhe inconscientemente o sofrimento, se prender nos emaranhados? Porque no fundo, como a Thalita também disse, tudo é sobre esse amor, né? Que tipo de amor eu estou acolhendo para o meu dia hoje? A minha vida. E eu pensei o seguinte agora, quando você falava, que quando Jesus morreu na cruz, ele disse assim, ó, tetelestai, está consumado. Então, tudo o que eu tinha para fazer foi feito. A vida está liberada em todos os sentidos para vocês. Vivam agora. Né? Tudo que era destrutivo, tudo que era corrompido, morreu comigo. Imagine que João vai dizer que Jesus é a própria vida. Ele é o verbo pelo qual tudo se fez. E ele subsiste a todas as coisas. Então, eu digo assim, ó, a vida morreu e ressurgiu. Então, Jesus ressurge para dizer assim, agora a oportunidade é que vocês vivam tudo o que vocês nasceram para ser e para viver. Só que na constelação a gente fala isso, né, Vitor? Que a alma é lenta.
Uhum. Então, Jesus ascende aos céus e ele diz: eu vou voltar, mas até que eu volte, eu vou deixar com vocês o meu amigo, o Espírito Santo. O que o Espírito Santo está fazendo aqui na Terra? Qual que é o trabalho do Espírito Santo? É expandir nossa consciência para que a gente entenda que somos um. É isso, ele trabalha na comunhão. Tanto que nas saudações de Paulo, ele dizia assim, ó, que o amor do Pai, então Deus é amor, porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A graça do Filho é aquele que olha para o pecador e diz, vem que tem um lugar na mesa para você. E a comunhão do Espírito Santo. Então, qual que é o trabalho do Pai? Amar. Qual que é o trabalho do Filho? Incluir. Qual que é o trabalho do Espírito Santo? Expandir a consciência de que nós somos um. Repete, por gentileza. Calma, lenta. Vamos lá de novo. Qual que é o trabalho do Pai? O papel do Pai na Trindade? Amar. É porque ele amou que tudo isso aconteceu. Qual que é o trabalho, o papel do Filho? É incluir. A graça do Filho que incluiu. Então, eu morro por eles. Eles não precisam morrer. Eu pago por eles. Eles não precisam pagar. Isso é a graça. Eu dou lugar a todos aqueles que quiserem. Isso é graça. Eles não merecem. E a comunhão do Espírito. Ou seja, o que é comunhão? É ligação, é sistema, é consciência de ser um. Então, até que a humanidade chegue à consciência de unidade, o Espírito, o Jesus não volta para a plenitude de Então, todos os tempos. então eu vou te interromper e te perguntar. Então você acredita que esse retorno de Jesus, ele vem primeiramente como uma consciência crística? Eu acredito que o Espírito Santo está trabalhando na consciência da humanidade para que Jesus possa voltar. Que essa é a chave. Porque Jesus disse assim lá em João 17, eu quero que eles sejam um para que todos saibam que tu me enviaste. Então, quando nós temos a consciência de ser um, ele vem. Porque agora ele não vem mais com o mesmo propósito da primeira vinda. O propósito da primeira vinda era resgate. Entende? Era quebrar maldições que foram colocadas sobre a humanidade. O propósito da segunda vinda é reinado. Jesus vem para reinar. Isso é interessante. Deixa eu fazer uma pequena pausa aqui. E porque algumas pessoas, até eu mesmo há pouco tempo, eu não tinha essa compreensão. Este primeiro momento de Jesus veio realmente para revelar o nosso Pai, este Pai abundante, este caminho de solução, né, que a gente acessa dentro das constelações, porque ele é a união. Só que quando a gente fala sobre volta de Jesus, não é uma volta para repetir, para refazer tudo de novo, porque percebe que se Jesus voltasse hoje, aconteceria, acho que a mesma coisa, até pior, né? Porque agora o homem tem cada vez mais poder, está cada vez se coloca num degrau muito acima, né, do que do que a própria mente acredita ser muitas vezes. Então, nesse outro instante, nessa outra fase, nesse retorno, você acredita que ele viria justamente para ser o governador deste planeta? Exatamente. Exatamente. E uma coisa sobre o trabalho do Espírito Santo. Percebe que a primeira vez que houve uma evidência da descida do Espírito Santo na Terra aconteceu em Atos 2, lá no Pentecostes. E o que evidenciou que o Espírito Santo estava lá? É porque pessoas de várias tribos, línguas e nações falavam, cada uma em seu idioma, e todas se compreendiam perfeitamente. Então estava lá o russo, o japonês, entende? O africano, o europeu, e estava todo mundo se entendendo. Então a evidência do Espírito Santo é comunhão. Você quer saber se um lugar é cheio do Espírito Santo? Veja se ali há paz nas relações. A paz nas relações é a evidência do Espírito Santo. A compreensão da forma do outro falar, mesmo que seja distinta à minha, é a evidência do Espírito Santo. E é por isso, para isso, que a constelação familiar trabalha. É para que haja essa compreensão. O respeito, né? O amor, e é justamente o que o amor faz. O amor, ele une e respeita as diferenças. Então, ao mesmo tempo que ele trabalha nessa união, ele também diferencia. Por isso que cada parte, cada pessoa, todos temos o nosso lugar nesse amor. E a gente precisa apenas escolher, como você agora trouxe, né, Thalita?
escolher este pai, escolher este amor a cada ato da nossa vida, mas não um amor superficial, e sim através das nossas ações, de pequenos movimentos. Outra coisa que você fez também, que eu achei muito interessante, perceba, pessoal, que uma simples conversa que a Thalita teve com uma pessoa no restaurante, falando acerca do pai dela, né, que ela disse que não tinha pai, mas quando a Thalita promoveu essa reflexão, essa autoconscientização de que esse pai vive dentro dela, mesmo que ela não tenha tido a convivência, isso por si só já é uma maneira de você trazer essa postura para a vida. E isso é muito mais ser constelador do que fazer constelação. E eu falo muito sobre isso, Thalita, porque as pessoas acham que você, quando você faz uma formação de constelação, é só para você pegar os bonequinhos ou pegar os grupos de pessoas e ficar fazendo constelação por aí. Mas não é bem assim. Uma constelação até uma criancinha consegue fazer, se eu te falar. Se a criancinha entender, ó, isso aqui tá tudo bagunçado, essa aqui não é melhor, todo mundo num lugarzinho bonito? É. E a criancinha vai te ajudar. Mas Vai mesmo. na verdade, porque criança vai saber muito melhor do que a gente brincar com bonequinho. Mas ser constelador, não. Ser constelador é uma postura frente à vida. É você saber respeitar as leis sistêmicas que a Thalita trouxe. É você perceber que você tem a sua autopreservação, seu autocuidado, a preservação dessa espécie, dessa continuidade que você faz parte dessa jornada. E é quando você entende isso que você vive essa verdade desse pai que ama, desse pai que vive através de você. E uma coisa interessante que eu queria falar, que eu acho que é bacana de mencionar, muitas vezes a gente cresce com essa questão dos milagres de Jesus, né? De operar milagres, dos prodígios, mas perceba como ele se fez pequeno diante dos homens para que ele pudesse fazer verdadeiramente grande. E muitas vezes a gente vai precisar disso. Muitas vezes, como a Thalita também falou, nós não vamos ser aceitos naquele lugar que a gente cresceu, naquele ambiente. E você precisa romper isso primeiro dentro de você. Esse amor precisa ser fortalecido nas suas células. Elas precisam aceitar isso dentro. Esse amor precisa vir de você do ponto de você diga, eu sou esse amor. E nada mais me abalará, porque o mundo, nem todos estão abertos para essa verdade. Então, quando a gente aceita isso, é que a gente chega a essa primeira chave, né, que eu trouxe hoje. Exato. A chave da espiritualidade, que não é um lugar, pessoal, e sim um acesso que vive em você. A cada dia que você acorda, se você escolhe esse amor, ele não tem outra opção a não ser viver. E o melhor de tudo agora, né, Thalita? Conscientemente de ser. Acho que esse foi o maior presente. Foi uma live incrível, viu? Vou te deixar descansar. E traga um finalzinho, né, um desfecho para as pessoas sobre o que você compreende deste amor mesmo, o que você acredita que possa de fato expandir para as pessoas e cada vez mais crescer. E também faz os seus movimentos, como as pessoas podem chegar até você, fazer suas formações, porque de fato, Thalita, você tem um poder muito grande nas suas mãos. Um poder de trazer as pessoas para esse ambiente de uma forma gostosa, de uma forma leve, porque, como eu falei, né, eu sempre quis trazer alguém para falar sobre constelação e Bíblia. Eu nunca tinha tido essa oportunidade, mas no fundo, está tudo conectado. Eu só não uso muitas vezes os trechos, né, as passagens bíblicas, mas a verdade é que tudo está caminhando para este Pai, a essa Deus o Supremo, né, que a gente chama dessa união das partes. Eu gostei muito do que você falou de uma consciência de que nós somos uma parte desse todo. Então, nós afetamos e somos afetados. Isso, para mim, é algo muito importante de compreender. Pode parecer simples, mas é profundo, é complexo e é libertador entender isso. Então, eu quero terminar com um texto bíblico, que está em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 18 ao 21. Diz assim, ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação.
Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para mim, Vitor, consciência sistêmica, constelação familiar e tudo que nós aprendemos com Bert e com toda essa possibilidade que ele abriu é uma forma de dizer sim ao que mais importa para Deus na Terra, participar do que Deus está fazendo. E o que Deus está fazendo? Ele está reconciliando o mundo a Ele através de Cristo. Então, se eu viver o que Cristo ensinou, eu vou estar vivendo os fundamentos sistêmicos. E eu vou estar reconciliando as pessoas ao Pai, os meus irmãos. Os meus irmãos. E para quem ocupa esse lugar de embaixador de um reino que é eterno, imagina os privilégios de você estar nesse lugar. É só você pensar no embaixador de qualquer país de terceiro mundo. Ele já goza de muitos privilégios, não é verdade? Imagina sermos embaixadores de um reino que é eterno. Mas para ser essa pessoa, você tem que estar comprometido com o propósito e a missão de Deus na Terra. Reconciliar o homem consigo através de Cristo. Que lindo, viu? Olha, é muita sabedoria. Fico muito feliz, de fato, de ter essa oportunidade, porque é algo que eu acredito muito, mas não como algo que vem da mente, mas do coração. E um coração que intenciona essa verdade, um coração que faz isso de forma genuína, sabe? Assim como as crianças que apenas se divertem e brincam acerca das coisas da vida com a sua imaginação, nós também podemos nos divertir, até porque essa é uma caminhada cósmica, né? Nós estamos numa jornada de despertar, de união, e que se nós estamos aqui hoje, e vocês também, quero também agradecer a todos que estão presentes, é porque essa foi a vontade do nosso Pai, o Pai do paraíso. Então, que todos os dias possamos acordar com esse desejo de fazer esta vontade do nosso Pai. E se for a vontade do Pai, vai acontecer na sua vida. Não se coloque em estado de dúvida. Tenha fé. Se em algum momento você sentir aflição, agonia, faça que a Thalita falou, entregue. Eu dou isso. Não precisa mais ser assim. Eu solto para o universo e entrego a minha vontade a ti, Pai. Porque você sempre saberás o caminho e a gente confia. Então, gratidão. Gratidão, Thalita, gratidão a todos. Foi incrível, viu? Seja sempre muito bem-vindo. Quando você quiser me convidar também, estou à disposição. Vamos marcar. E um bom evento para você. Também boa viagem. Você está num lugar que eu amo. Minha mãe é baiana. E eu digo que eu poderia ir para a Bahia todas as minhas férias, que eu estaria muito feliz. É bom demais, viu? Vou te falar, tô aqui como acarajé, cocada. Isso é o cenário, né? Eu falo, você só precisa ver para crer. Porque para todo lugar que você olha tem beleza. Exatamente. Eu sou libriano, então para mim contemplar a beleza da vida é muito fácil. Eu fico horas assim. E a Bahia tem Morro de São Paulo, tem Salvador, tem as outras partes, né, Porto Seguro. Então, assim, não tem um lugar assim que você vai dizer que tá ruim, porque tá tudo muito bom. Mas é sobre isso. Primeiro, acessar dentro de si esse amor, porque aí a vida fica mais leve. E é muito lindo isso, porque você percebe, as pessoas veem isso, porque dentro de você, você fez essa escolha desse amor, dessa vida, e Deus se manifesta através dessas pequenas escolhas que a gente faz todos os dias, desse amor. Eu falaria disso por horas, porque de fato, pessoal, quando eu tive o câncer lá em 2020, eu tinha uma mente muito confusa. Eu estava de fato desorientado, eu não tinha um sentido, não tinha um propósito. Não sabia o que fazer com a minha energia. E eu sou advogado de formação, atuei vários anos em processos de família, mas foi quando eu descobri na constelação que a gente não é moldado a gente não precisa ter o mesmo destino que os nossos ancestrais. Nós podemos fazer diferente. E é quando a gente escolhe isso, que eles vivem por meio de nós. E aí a gente respeita aqueles que vieram antes, os abortos, padrões que também existiram,
e a gente tem um pequeno livre-arbítrio, nem falamos, né? Mas pode ser tema para outra live. Um pequeno livre-arbítrio para a gente fazer diferente e aproveitar desse lugar. E é isso que eu convido todos vocês também, a soltarem aquilo que às vezes está te amarrando e seguirem a Thalita também para receberem mais ensinamentos sobre esse amor de Deus, de Jesus, e principalmente sobre como a constelação pode te conectar a este Pai do Paraíso. Então, pessoal, muito obrigado, Thalita, pela disponibilidade. E nos vemos por aí, pessoal. Ótima noite para vocês. Tchau, Até tchau. breve. Tchau, tchau, Thalita.